Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os amantes de dados, de tecnologia, todos os cientistas. Meu nome é Lucas, eu sou homem branco, estou usando óculos e cabelo preto e uma camisa azul. É com muita alegria que eu dou início a esse 11º Meetup, né? Mais um Meetup Itaú Data Science. É mais uma edição que nós do Itaú estamos fornecendo, mais uma palestra que estamos fornecendo para toda a comunidade de dados, para todo mundo que interessa sobre o assunto. É com muito prazer que eu estou dando abertura a mais esse Meetup. Esse particularmente é um Meetup que eu estou bem feliz, porque é um tema que, diferente dos demais que a gente apresentou, todo mês a gente tem nossas apresentações e esse mês é um tema sobre NLP, AWS, é um tema diferente, um tema que eu gosto muito e vai ser legal que a gente no Meetup tem sempre trazido alguns conteúdos diferentes para a comunidade, até para a gente interagir com mais pessoas, com um público diferente. É sempre no final do mês que a gente costuma fazer nossas apresentações e fico muito feliz de mais uma vez estar aqui com vocês. Tem gente aqui que já tem ido bastante nos meetups que eu estou vendo, então é de imensa felicidade para mim como organizador. Bom, mas enfim, não vou ficar falando muito porque eu não sou estrela da noite, né? Antes de mais nada, quero apresentar um pouco dos organizadores do nosso meetup, né? Eu sou um deles, né? Sou essa pessoa aqui, mas também temos o Robert, o Thales e o Kaique. O Kaique também está aqui comigo hoje, ele está me ajudando na organização hoje. E quem quiser contactar a gente via LinkedIn ou por e-mail para sugerir temas ou mesmo dar algumas respostas, será de imenso prazer para a gente, porque nosso objetivo aqui é interagir com vocês e não só a gente dar oferecer conteúdos para vocês, mas vocês também para a gente. A ideia aqui é sempre uma troca, que aí nós aprendemos mais, vocês aprendem mais, e todo mundo aprende e cresce junto, né? E também é uma forma de mostrar um pouco do que a gente tem feito de dados aqui no Itaú, o que a gente pensa sobre dados no Itaú. Então é um pouco disso que a gente quer passar hoje, né? Bom, mas enfim, eu não vou ficar falando muito, né? Eu não sou a estrela da noite, né? A estrela da noite hoje é o Vinícius Caridá, uma pessoa com uma larga experiência dentro do banco sobre ciência de dados, sobre AWS no geral. Aqui está o LinkedIn, o QR Code do LinkedIn dele, né? Essa é a foto do Vinícius. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para ele. O tema de hoje é como customizar e produtizar modelos SOTA de NLP da Hugging Face na AWS, né? Então a gente vai estar falando de AWS hoje. Vai de encontro com o que a gente havia falado um pouco no tab passado, que foi de MLOps, mas agora é uma pegada um pouco diferente. A galera gostou bastante desse assunto, né? Então a gente está trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Então, quem quiser se conectar com o Vinícius Caridá, um cara que é professor de MBA, de professor de programa de pós-graduação, um cara que já tem experiência de 5, 6 anos aqui dentro do banco já, com uma larga experiência, né? Tem doutorado na área também, então é uma pessoa que dispensa comentários aqui, referência em ciência de dados, não só dentro do Itaú, mas também na comunidade no geral, né? Lidera umas comunidades de TensorFlow e de AWS também. Mas enfim, vou parar de falar, vou passar a palavra agora para o Caridá, que é a estrela de hoje. Boa noite, Caridá. Opa, boa noite, pessoal. Boa noite, Lucas. Muito bom estar aqui com vocês hoje, cara. Prazer. Muito bom mesmo. Obrigado pelo convite. Pô, muito bom, Caridá. Acho que agora pode começar a apresentar. Eu vou abrir espaço aqui na tela para você. Pode compartilhar, por gentileza. Então vamos lá. E Deixa eu agora a palavra trocar. é toda sua. Valeu, obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado também o Kaique, que está aqui nos bastidores nos ajudando, né? Deixa eu só compartilhar minha tela. Ah, e um recado, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, pode ter uma sessão de Q&A aqui. Podem mandar suas perguntas aqui, que no final a gente vai ter essa sessão de perguntas e respostas. Perfeito, isso aí. Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite para quem está nos acompanhando e para quem depois vai ver essa gravação aqui no YouTube do Itaú. Para mim é sempre um prazer poder compartilhar conhecimento com vocês, eu aprendo bastante. E hoje vou falar um pouquinho de processamento de linguagem natural, né, o NLP, como que a gente pode usar de maneira modelo SOTA, né, que é o que a gente chama de state of art, né, o estado da arte desses modelos,
e que estão disponíveis num site que é open source. Eu vou falar um pouquinho que a Hugging fez. Então, a minha pretensão não é dar um curso completo de NLP, um tema bastante vasto, complexo, né, bastante extenso, mas é hoje instigá-los, para quem ainda não trabalha na área, falar um pouquinho do que é e como que a gente pode já começar a usar, mesmo sem conhecer profundamente. Obviamente, é sempre importante, né, ir aprofundando os conhecimentos para ir evoluindo as aplicações, customizações e melhorando cada vez mais a performance, mas é possível já começar a trazer algum valor usando recursos que nós temos disponíveis. Tá? Bom, o Lucas já criou altas expectativas, então espero que eu atenda, mas me apresentando rapidamente, eu trabalho aqui no Itaú, já fazem 6 anos, hoje eu estou como superintendente aqui da área de plataformas de atendimento digital, dados e inteligência artificial. Também sou professor na FIAP de alguns MBAs e participo bastante das comunidades, tanto do Google quanto da AWS na área de Machine Learning. Tem alguns links aqui da rede social, depois quem quiser me adicionar vai ser um prazer poder conversar com vocês, beleza? Mas vamos direto aqui para o nosso conteúdo. Por favor, mandem aqui perguntas, sugestões, considerações, enfim, fiquem à vontade para mandar no chat. Eu vou ter uma parte da apresentação que eu vou passar alguns exemplos, algumas coisas nos slides, deve demorar em torno de 35 minutos, 40 minutos, e depois uma parte hands-on no console da AWS para vocês terem uma ideia de como fica. Assim que eu terminar a parte de slide, for transferir para o hands-on, eu vou colocar aqui no link das perguntas e respostas vários links, tanto para vocês baixarem essa apresentação, esse PPT vai estar disponível para vocês baixarem aqui no Google Drive, o link do GitHub, que todos os códigos que eu vou mostrar está disponível, mais alguns links úteis. Então, todo o material vai estar disponível aqui durante o nosso bate-papo. Tudo bem? Dando um contexto muito rápido, porque processamento de linguagem natural é importante. Hoje ele é muito usado em várias tarefas. Então, aqui nessa primeira camada em cima aqui do slide, eu falo um pouco de algumas tarefas core que têm relacionamento com o processamento de linguagem natural. Eu quero fazer uma classificação de texto, quero fazer extração de informação, agentes conversacionais, né? Question and answer, são todas tarefas relacionadas a processamento de linguagem natural. Existem várias tarefas. Né? E depois a gente tem algumas aplicações. Por exemplo, quem usa e-mail tem lá um classificador de e-mail para classificar se o e-mail é spam ou não é spam. E para eu fazer essa classificação, eu posso usar o processamento de linguagem natural, que eu quero entender o que está escrito no e-mail, e essa informação vai servir de features aqui, de variáveis, para eu fazer essa classificação, né? E fazer pesquisa, calendário e assim por diante. E na última camada, algumas aplicações específicas em indústrias. Então, por exemplo, no sistema financeiro, né, fazer análise financeira, eu posso usar, inclusive até usando twitters, né? A gente sabe que um tweet do Elon Musk pode subir o valor do Bitcoin ou não. Então, será que faz sentido eu usar processamento de linguagem natural para enriquecer análises, fazer análise de rede social, um pouco aqui que eu comentei do Twitter, e entre outros. Então, existem muitas aplicações que envolvem algum grau ou alguma tarefa de processamento de linguagem natural. E um exemplo que eu gosto muito de usar, porque vocês podem testar aí agora, abram uma outra aba do navegador, abram o Google e façam esse teste, né? Você vai no Google e digita qual o valor da minha fratura, que é o primeiro exemplo aqui, o print que está do lado esquerdo da minha tela. Se você digitar isso, o Google vai te dar alguns resultados muito ligados com o valor da minha fratura, relacionado a alguma coisa de acidente, DPVAT ou alguma coisa relacionado a esse contexto. Se você for lá no Google e digitar qual o valor da minha fratura do cartão de crédito, ele vai te sugerir aqui, poxa, mas será que você não quis dizer fatura ao invés de fratura? Por que no primeira query que eu fiz aqui, na primeira pesquisa, ele não me deu essa opção? Porque fratura é uma palavra que existe no português, né? Não está no dicionário português, não tem nada errado, né? Não é um erro de digitação. E aqui mesmo, a mesma palavra, ele me dá essa sugestão.
porque ele faz um processamento aqui de linguagem natural e entende que fratura, nesse contexto, não faz muito sentido. Então, ele tem vamos dizer assim, uma certa inteligência e que ele então, me sugere, poxa, será que você não quis dizer fatura? Mesmo que fratura seja uma palavra que exista no português. Obviamente, o processamento de linguagem natural, por ele não ser simples, e mesmo o Google aqui sendo referência, né, em pesquisa, se vocês fizerem esse mesmo teste que está na tela, vocês vão aí no Google e digitam, me mostre fotos de raça de cachorro, exceto Beagles, e ele vai te mostrar só fotos de Beagles. Exatamente aquilo que você não queria, tudo menos Beagle, e ele te mostra só foto de Beagles. Então, aqui mostrando um exemplo de que, às vezes, nem todo sistema é passível de falhas, e aqui é uma das falhas que podem acontecer. Tá? E por que isso acontece? Porque fazer o processamento de linguagem natural, por mais que para nós, seres humanos, pareça simples, na prática não é tão simples. Principalmente o português, né? Tem várias interpretações, ambiguidades, etc. Um caso clássico é essa frase, né? Eu vi um homem na montanha com um telescópio. Essa frase ela pode ter várias interpretações. Por exemplo, quem que está na montanha? Quem que está com o telescópio? Eu estou aqui com o telescópio vendo o homem na montanha. O homem está lá na montanha, eu estou aqui com o telescópio vendo ele? Pode ser uma interpretação. Ou eu estou vendo um homem que está lá na montanha usando um telescópio? Pode ser outra interpretação. Então, existem pelo menos 4 interpretações dessa frase. Né? O que está ligado com o quê? Qual palavra está ligado com o quê? Então, essa é a dificuldade. Trazendo para alguns exemplos um pouco mais reais e tentando tangibilizar com aplicações práticas, né? Existe uma tarefa, e isso aqui já foi um caso real, hoje não é mais esse exemplo, isso aqui já é mais antigo, mas é um caso real da Amazon.com, que colocou um processamento de linguagem natural, isso é público, tá? Colocou o processamento de linguagem natural para entender, fazer análise de sentimento dos reviews que tinham no e-commerce. Porque imagina, qualquer empresa de e-commerce tem várias pessoas que compram e deixam reviews positivos e negativos. Como que eu, querendo entender esses reviews para melhorar a qualidade dos meus produtos, né? Imagina eu ter que ter alguém para ficar lendo todos esses reviews, né? Não faz muito sentido, tanto na questão de custo até para a pessoa, não é um trabalho muito interessante de se fazer, né? Então, vamos criar um modelo de machine learning que faça essa classificação e que me ajude, vamos dizer, numa leitura automática dessa revisão. Então, eu tenho um exemplo de um review positivo. O preço é bom, a qualidade não é ruim e eu estou feliz com a compra que eu fiz. Esse é um exemplo de um review de um produto que foi positivo. Então, o que eu preciso fazer para processar esse texto? O computador ele não entende diretamente texto. Eu tenho que criar uma representação numérica, nesse caso aqui vetorial, que represente esse texto de forma numérica para então o computador conseguir processar, né? O meu modelo conseguir processar esses dados. Uma maneira que é relativamente antiga, mas ainda até funciona para alguns casos simples de fazer isso, é o que a gente chama de bag of words. É uma representação esparsa. Por que ela é esparsa? Porque eu vou pegar todas as palavras que possam aparecer dentro do meu conjunto de reviews, que a gente chama de dicionário. Então, aqui eu tenho algumas palavras, good, né, bom, cartão, price, quality, bad, not, e assim por diante. Eu pego e monto esse dicionário de palavras. Então, imagina se eu tiver centenas, milhares de palavras, né? Então, esse vetor ele vai ficar muito grande, por isso que é chamado de representação esparsa. Eu vou colocar valores 1 quando a palavra aparece no texto que eu estou analisando e 0 quando ela não aparece. Então, por exemplo, a palavra good, ela apareceu nesse texto aqui, good price, então eu coloco o número 1. Card não aparece, então eu coloco 0. Price, preço, aparece, coloco 1 e assim sucessivamente. Então, esse vetor de números zeros e uns, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, ele representa essa frase para mim, tudo bem? Representa a minha primeira frase. Então, eu criei uma forma de representar uma frase em números. Depois eu tenho uma outra frase, mas agora um review negativo.
qualidade ruim, eu estou triste, eu vou devolver essa compra que eu fiz, tá? Fazendo uma tradução livre aqui. E aí eu vou fazer essa representação numérica, vetorial dessa frase com viés negativo, né? Com um sentimento negativo aqui. Então agora a palavra good, ela não apareceu, 0, card também não, price também não, quality apareceu, então é 1. Então essa sequência aqui de zeros e uns é a representação numérica da minha segunda frase, tudo bem? Então eu tenho um exemplo positivo, um exemplo negativo. Tenho uma forma de representar essas frases numericamente. O que eu vou fazer agora? Vai chegar uma nova frase. O preço não é bom, a qualidade é ruim, eu não estou feliz com a compra que eu fiz. Então essa é a nova frase. Como que o modelo deveria se comportar? Esse meu modelo que eu estou criando para classificar o sentimento positivo ou negativo de uma frase, ele tem duas etapas. A primeira é a representação numérica, porque eu preciso disso para poder processar esse texto. E na sequência, um modelo de classificação, que de maneira muito genérica, ele vai verificar, poxa, esse exemplo, ele é mais parecido com um exemplo positivo, né? Ou ele é mais parecido com os exemplos negativos? E aí eu faço uma classificação, se ele é positivo ou negativo. Para vocês, esse exemplo que chegou agora, que eu quero classificar, ele é mais parecido com um exemplo positivo ou mais parecido com um exemplo negativo? Mandem aqui no question and answer. Se, pensando com o nosso conhecimento, ele é negativo, né? O preço não é bom, a qualidade é ruim, eu não estou feliz com a compra que eu fiz. Mas eu não posso usar o meu conhecimento. Estou criando um modelo para fazer essa classificação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a representação que nós criamos aqui. Então, eu vou pegar essa frase e vou transformar em vetor. Então, a palavra price, ela aparece. Então, é 1. A palavra good também aparece. 1 e assim por diante. E aí, o que eu vou avaliar? Essa frase, na representação numérica dela, ela é mais parecida com a primeira ou é mais parecida com a primeira que é positiva ou com a segunda que é negativa? Se vocês analisarem, vocês verão que ela é exatamente, a representação dela é exatamente igual à primeira. Então, o meu modelo classificaria ela como positiva e não como negativa, como deveria ser. Então, estaria errado. Mas estaria errado porque o meu modelo de classificação de sentimento é ruim? Não necessariamente, até porque eu nem entrei no detalhe de que modelo que eu estou usando. Estou usando uma rede neural, uma árvore de decisão, KNN? Não estou falando qual modelo eu estou usando. Qual que é o grande problema aqui? O grande problema é a representação. Essa representação, ela é muito simplista. Por quê? Por exemplo, ela só verifica se a palavra apareceu ou não na frase. E aí, quando a gente olha a primeira e a última frase, as palavras que apareceram são muito parecidas. Então, a palavra good apareceu nas duas, price apareceu nas duas, quality e assim por diante. Mas não, a questão não é só se uma palavra aparece ou não, né? Quando a gente fala do português, tem toda uma questão sintática, semântica, morfológica e assim por diante. A ordem com que as palavras aparecem muda totalmente o significado e eu não estou levando nada disso em consideração. Por isso que essa representação numérica ela é muito simplista e aí ela não leva para o meu modelo de classificação de sentimento todas as informações implícitas ou implícitas aqui que são importantes para classificar o texto. Então, eu classificaria de forma errada. E aí, por isso que eu saio, né, hoje, qual que é o estado da arte dessa representação dos textos? Né? Eu saio dessa representação esparsa e vou para uma representação mais densa. E aí, aqui, vou dar só um exemplo de como mais ou menos isso funciona para vocês, tá? Alguém aqui já ouviu falar dessa palavra tesguino? Alguém sabe o que é tesguino? Vão mandando aqui no chat. Esse exemplo está aqui, né? Tem vários links na apresentação de referências que eu estou usando. Tá? Então, muitas das coisas que não são minhas são referências que estão na internet. Então, por favor, acessem depois os links. Eu vou colocar esse PPT todo aqui disponível para vocês, tá? Mas alguém sabe o que é tesguino? Não, Rodrigo, ninguém. Pessoal mandando aqui, obrigado, Rodrigo, José Silva. Então, de fato, não dá para saber. Essa é uma palavra meio diferente do nosso vocabulário. Mas eu vou dar algumas dicas para vocês, olha. Eu vou falar que eu vou dar algumas frases que possam aparecer em textos da internet, de conversas, com a palavra tesguino. Então, uma garrafa de tesguino sobre a mesa.
isso está num texto X da internet. Tem um outro texto que fala que todo mundo gosta de beber tesguino. Tem um outro texto que diz que você pode ficar bêbado com tesguino. E um outro texto que fala que tesguino é feito de milho. Então, se eu pegar esses textos da internet que não falam exatamente o que é tesguino, mas textos onde a palavra tesguino aparece, agora vocês conseguiriam me falar o que significa tesguino? Mesmo sem eu falar o que é, mas olhando vários textos que aparecem na internet que fala da palavra tesguino, vocês conseguiriam inferir o que é tesguino? Alguém? Tem um delayzinho. Mas eu imagino que sim, né? Porque a gente consegue, por meio desse contexto, entender que tesguino, então, é uma bebida alcoólica feita de milho. A base dela é feita de milho com base nos contextos com que a palavra tesguino apareceu em textos aí disponíveis na internet, em livros, enfim, em qualquer tipo de texto disponível, em notícias e etc. Tá bom? Então, como que o nosso cérebro, mesmo sem falar o que significa a palavra tesguino, ele conseguiu entender esse contexto, né? A ideia é eu tentar excluir essa palavra dos contextos que ela aparece. Então, uma garrafa está sobre a mesa. Todo mundo gosta de beber X. Você pode ficar bêbado com Y. Z é feito de milho. E aí eu pego palavras e entendo quais dessas palavras se encaixam nesses contextos. Então, por exemplo, tesguino, ele se encaixa nos 4 contextos. A palavra som, uma garrafa de som está sobre a mesa, não faz sentido nenhum, né? Som é feito de milho, não faz sentido nenhum. Suco de laranja, ele se encaixa em alguns contextos. Uma garrafa de suco de laranja está sobre a mesa, faz sentido essa frase, né? Todo mundo gosta de beber suco de laranja, faz sentido também. Agora, não se encaixa, você pode ficar bêbado com suco de laranja, né? Não tem sentido. E assim por diante. Então a gente pega contextos e verifica quais palavras se encaixam nesses contextos. E aí eu vejo esse novo vetor, não o vetor das palavras que aparecem ou não, mas o vetor de similaridade nesses contextos, quais são parecidos. E aí eu posso detectar, por exemplo, que tesguino e vinho têm algumas similaridades, porque eles se encaixam em muitos contextos similares. Tesguino e som não faz sentido nenhum, porque são duas coisas completamente diferentes. Então eu começo a entender o significado das palavras em contextos, e não mais se uma palavra aparece ou não em uma frase. E essa ideia geral, né, que eu crio essa representação, pegando contextos que as palavras aparecem e quais são as palavras que aparecem antes e depois dela, que cria a ideia de uma representação mais densa que extrai de fato o significado das palavras. Eu vou passar bem rápido, mas por trás de tudo isso existe uma arquitetura de rede neural que chama de Transformers, que mudou o estado da arte aqui do mundo de processamento de linguagem natural. E a partir da publicação desse artigo científico aqui, que é Attention is All You Need, é um artigo público que vocês podem, recomendo a leitura para quem não conhece, a partir dele que foram criados vários algoritmos ou modelos que geram essa representação com muito mais, com melhores resultados para várias tarefas de processamento de linguagem natural. Então veio o GPT, hoje, que saiu muito na mídia foi o GPT-3, né, ficou muito famoso. Depois do GPT-3 veio o BERT, que também serviu como base para vários outros. Então, por exemplo, aqui o Roberta, né, o BERT foi criado pelo time do Google, o Roberta, se eu não me engano, foi o Facebook, tá? E aí ele até deixou o BERT aqui no nome para mostrar que foi uma variação do BERT mais melhorado, né? E aí que entra até um pouco desse meetup, né? Compartilhamento de conhecimento, evolução da ciência, empresas compartilhando e evoluindo aqui o estado da arte. O DistillBERT é o BERT usando uma outra ferramenta que a gente chama, a tradução, que seria destilação, que é como que eu mantenho bons resultados, mas diminuindo aqui o tamanho do meu modelo para ele ficar mais rápido, Deberta e assim por diante. Então foi acontecendo evoluções aqui ao longo do tempo. O BERT, como ele é uma base muito importante para todos esses modelos, eu recomendo para quem quer conhecer mais, né? Tá aqui o link do artigo. E o nome BERT vem de Deep, né? De redes profundas,
bidirecionais e transformers, arquiteturas transformers, que é aquela daquele artigo que eu citei agora, Attention ao You Need, para processar, entendimento de linguagem, né? Aqui voltado para processamento de linguagem natural. Então, ele é base disso. E aí, nesse contexto todo, entra a ideia da Hugging Faces e da AWS, que é agora a parte core aqui do nosso bate-papo. Então, foi só um resumo rápido aqui do processamento de linguagem natural. E agora, de onde que vem a ideia do Hugging Face da AWS? Primeiro, vamos falar um pouquinho da Hugging Face. A Hugging Face, está aqui o site também, é apresentado aqui como uma empresa open source, né, criando aqui coisas para a comunidade. Então, os produtos que tem lá, todos estão disponíveis, são open source, inclusive muitos não são construídos pela Hugging Face, são disponibilizados por outras empresas. Então, tem aqui, esse print ele não é tão novo, daqui a pouco a gente entra no site, ele tem uma semana mais ou menos, mas ó, o Facebook AI disponibiliza mais de 300 modelos pré-treinados no site. É tipo um repositório, tipo um GitHub, vamos dizer assim, tá? O Google AI, mais de quase 500 modelos, Microsoft e várias outras empresas disponibilizando modelos pré-treinados e para qualquer um poder usar. E a Hugging Face disponibiliza isso, disponibiliza mais alguns serviços que qualquer um pode ir lá criar uma conta e usar de maneira gratuita, e tem também depois alguns serviços que são pagos, tá? A gente vai usar os gratuitos aqui. E aí lá dentro da própria Hugging Face vocês podem navegar por as N tarefas de processamento de linguagem natural. Então, poxa, eu tenho um problema de question answer, sumarização de texto, classificação de texto, geração de texto, tradução. Então, você tem várias tarefas dentro desse guarda-chuva de processamento de linguagem natural, e todas essas tarefas necessitam de uma representação, né? Então, eu quero classificar sentimento, que foi o exemplo que eu falei lá da Amazon, né, da classificação de review. Antes de eu classificar o sentimento, eu tenho que ter uma representação desse texto, né? E a representação hoje, estado da arte, é usando essa arquitetura Transformers. E o que a Hugging Faces leva em consideração aqui para disponibilizar esses serviços, né? A ideia aqui de um Deep Learning 1.0, onde a gente tem que ter ferramentas muito especializadas, são 4 grandes esferas, onde eu tenho que ter ferramentas muito especializadas, aqui, pessoas que conheçam, são expert nessas ferramentas, redes neurais complexas e profundas, muito poder computacional, muita GPU aqui para a gente treinar os modelos, e eu tinha, até pouco tempo atrás, poucos datasets abertos para treinar esses modelos, o que fazia com que ficasse mais complexo eu criar todo esse pipeline, né, de projeto de dados, o que acabava deixando o projeto aqui de dados, de machine learning, um pouco mais parecido com Waterfall do que com Agile, né? Então eu tinha que fazer todo esse processo, demorava, deploy, muitas vezes não chegava em resultados muito bons. E qual que é... E aí tem algumas pesquisas aqui que corroboram alguns dessas complicações. Então tem essa pesquisa da VentureBeat, que mais de 87% dos projetos de data science nunca entram em produção, somente 25% das empresas reportam que já estão colhendo resultados, já estão adotando, né, analytics, data no seu dia a dia. Então, algumas dessas pesquisas mostram que, dadas essas dificuldades, fica mais difícil a adoção em produção de modelos super complexos e estado da arte. E a ideia e aqui usando a referência da Hugging Face, tá? A ideia do Deep Learning 2.0 é eu ter ferramentas que eu não preciso de um expert, são mais ferramentas para desenvolvedores gerais podem usar, não preciso de um cientista de dados super especialista. Obviamente, para algumas coisas eu preciso, mas para outras não é necessário para todo tipo de aplicação. Eu vou ter um hardware especializado para machine learning, mas eu não vou ter um gasto muito grande de treinamento, porque eu vou usar bastante essa técnica de transfer learning e usando como base a arquitetura Transformers. Tem
a Hugging Faces também compartilha esse slide que mostra a adoção aqui, né? Quando ela compara, por ela ser uma ferramenta open source, ela se compara com várias outras ferramentas open source, então a curva de adoção deles é muito grande. E quando a gente olha alguns surveys, por exemplo, o Kaggle, fala que cada vez tem caído mais o uso de redes neurais recorrentes e redes neurais convolucionais, pelo menos no conjunto de dados do Kaggle, no review de 2021, e tem crescido cada vez mais o uso de Transformer. E nesse outro review aqui do State of AI, também que cada vez mais tem emergido o uso da arquitetura Transformers para propósitos gerais de Machine Learning. Então, só algumas referências. E a ideia principal aqui do Transfer Learning é eu pegar um modelo que já foi pré-treinado, como esses que estão disponíveis na Hugging Face de várias empresas, Google, Microsoft, AWS e várias outras empresas do mundo, e eu pego esse modelo e faço um fine tuning, eu não crio um modelo do zero, né? Porque criar um modelo do zero custa muito caro. Tem aqui um link da Wikipedia que para o custo estimado para treinar aqui um modelo complexo do tipo GPT-2 ou um BERT, o XLNNet, que são modelos mais... não é o estado da arte, a gente já tem agora até o GPT-4 disponível, mas o custo estimado para esses modelos que está disponível varia de 6 a 240 mil dólares. Então, imagina você pegar, vou pegar o extremo aqui, 250 mil dólares de GPU na AWS só para treinar o seu modelo de representação aqui do texto. Acaba inviabilizando muitos projetos. Tá? O GPT-4, eu li um artigo recente que falava na casa de bilhões de dólares, tá? Não é na casa aqui dos 250 milhões, mas já chega na casa de bilhões para treinar um modelo nesse sentido. Então, fica muito caro. E quando eu uso o Fine Tuning, isso deixa, para mim, muito mais fácil, o uso muito mais disponível, tá bom? Então, essa é a ideia da arquitetura que nós vamos ver hoje. Eu tenho aqui os modelos pré-treinados disponíveis na Hugging Face. Eu também tenho vários datasets disponíveis. O que eu posso fazer? Eu posso usar o Amazon SageMaker aqui, rodar direto na AWS, pegando um modelo pré-treinado e usando ele diretamente, só pego o modelo e uso, põe em produção de forma rápida. Ou eu quero dar uma customizada, eu posso tanto usar o meu dataset privado, que eu não quero compartilhar, tem dados aqui que são sigilosos, etc. Eu posso fazer isso de maneira apartada, ou eu posso também pegar um dataset público, usar para fazer um fine tuning daquilo que eu quero e colocar um modelo em produção, tá? Tudo já integrado direto na AWS. E é isso que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, tem alguns links. Então, tem um link da Face falando dessa parceria deles com a AWS e foi feito um workshop completo, que é um material que eu estou usando, eu me baseio nesse workshop, eu vou deixar disponível para quem quiser ver com mais detalhes. Tá? O workshop completo dá quase 12 horas de workshop, então estou tentando resumir tudo aqui em 1 hora, que é o nosso bate-papo de hoje. Tudo bem? Se vocês entrarem no console da AWS e pesquisar por Hugging Face, vai vir aqui uma lista de vários modelos prontos para serem usados no Marketplace, tá? Não é o que nós vamos fazer hoje, mas aqui já tem vários modelos prontos. Aqui, ó, o próprio GPT-2 pré-treinado disponível, de estilo GPT-2, T5 e vários outros que vocês podem encontrar direto lá no Marketplace da AWS. E o que nós vamos fazer hoje é um pouquinho diferente. Nós vamos rodar 2 exemplos que disponível, que eu peguei exemplos lá do workshop oficial da AWS. Um deles é bem simples, que vai muito na linha de um desenvolvedor que pode pegar um modelo estado da arte que está disponível no GitHub. Então a gente vai acessar o console, um desenvolvedor que conheça de AWS vai acessar lá. A gente vai criar uma máquina virtual. A partir dessa máquina virtual, no Jupyter Notebook, nós vamos chamar um modelo disponível na Hugging Face, trazer para o nosso ambiente esse modelo. Já vou configurar um endpoint e ele vai estar pronto para servir esse modelo. Qualquer aplicação que vocês queiram consumir, ele vai estar na minha conta disponível para ser usado. Muito rápido e muito simples. Então, eu não gasto 240 milhões de 240 mil dólares para treinar esse modelo.
não demoro quase nada e já tenho o meu endpoint servindo de maneira rápida na AWS. O segundo exemplo, ele já traz uma arquitetura um pouco mais complexa. É onde eu quero usar um modelo pré-treinado para não ter que começar do zero, mas eu não quero só pegar e usar. Eu quero simular um fine tuning desse modelo, uma customização privada minha desse modelo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai buscar na Hugging Face um modelo pré-treinado e trazer aqui para o meu ambiente AWS, tá? E aí aqui começa a ter já a necessidade da figura, né? Ou a ideia de um cientista de dados ou de um machine learning engineer, que vai pegar esse modelo pré-treinado e vai customizar ele. Por isso que eu tenho uma etapa grande aqui de treinamento desse modelo. E essa customização, ela vai partir de mais dados que eu vou trazer para retreinar esse modelo. E essa customização pode ser tanto de datasets privados. No caso nosso, a gente vai usar um dataset público também, tá? Então, eu posso fazer essa customização com o meu dataset privado ou público que eu queira trazer. E aí, uma vez esse modelo pré-treinado, eu posso disponibilizar ele também na Hugging Face. Olha, eu criei um modelo novo, especialista em português, ou especialista num domínio específico, eu posso retribuir, né, para a comunidade, deixando disponível esse modelo, ou eu posso deixar esse modelo privado. A gente sabe que tem necessidades importantes em algumas empresas dependendo do dado, da criticidade, eu vou deixar esse modelo privado e aí eu vou colocar esse modelo para servir num endpoint para ser consumido por algum outro usuário, tá? Então a gente pode fazer dessa maneira. E por fim tem um último exemplo que a gente pode rodar ele também. Qual que é a ideia desse exemplo? É eu criar uma esteira de MLOps. Né? O Lucas comentou aqui no último, não sei se foi no último ou no penúltimo meetup, a gente falou, teve aqui um palestrante falando sobre MLOps, e que é como que eu faço um gerenciamento da esteira completa, não só retreino e põe disponível, mas eu gerencio o versionamento de modelo, versionamento de código, versionamento dos dados, e vou mantendo esse endpoint, mas com toda uma camada 100% automatizada aqui da operação desses modelos. Então, também dá para fazer um pipeline completo, e é tudo isso nas 12 horas de workshop que a gente vai tentar resumir aqui hoje. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Temos perguntas? Não temos? Fiquem à vontade aí para mandar perguntas. E aí, enquanto isso, eu vou copiar aqui, ó, deixei no Word todos os links que eu vou colocar aqui para vocês, está na minha tela. Opa, os principais. Vou colocar aqui no chat. Então, todos os links estão aí. Então, tem o link do meu LinkedIn, se alguém quiser adicionar. O GitHub, já direto no meu GitHub, essa parte do workshop que nós vamos usar agora. Download dos slides que eu apresentei, para quem quiser. Acesso ao console da AWS para ir acompanhando. O site do Hugging Faces. Quem quiser aprofundar sobre o BERT, muito importante. Quem quiser conhecer mais sobre tudo que envolve processamento de linguagem natural, envolve desde tokenização, limpeza dos dados, tem uma complexidade grande, então aqui tem um link com vários recursos importantes, os vídeos do workshop original da AWS junto com a Hugging Face, que tem todo o material completo, as 12 horas de vídeo, e vários outros links úteis estão todos aí no chat para vocês acessarem. Tudo bem? Então, vou fechar aqui e vou abrir agora o nosso console da AWS. E aí, Lucas e Kaique, sintam-se à vontade para me interromper, se quiser já responder algumas perguntas aqui no meio, ou se deixa tudo para o final, vocês que mandam aqui, tá? A gente vai deixar para o final mesmo, Vinícius, já tem umas 4 perguntas aqui. Aí, só lembrando, pessoal, todo esse material que o Caridade recomendar, a gente vai mandar um e-mail de follow-up para vocês depois, beleza? Mas muito bom. Boa, pode seguir. Legal. Beleza. Fechado. Então, vamos lá. Então, aqui eu estou com o console da AWS aberto. Eu já rodei alguns exemplos, porque às vezes demora alguns minutos, então, para a gente não perder muito tempo aqui da apresentação,
eu já deixei rodando, mas eu vou mostrar o passo a passo aqui para vocês, tá? Para quem depois quiser reproduzir. Então, a primeira coisa, vamos copiar aqui o link do GitHub, que eu coloquei no chat. E vamos dentro aqui dos serviços da AWS, tem um serviço que é o SageMaker. Amazon SageMaker. Só abrir ele aqui. Então, o SageMaker é uma plataforma normalmente usada por desenvolvedores ou cientistas de dados, engenheiros de machine learning. Ele tem ferramentas para a gente gerenciar todo o pipeline de machine learning, né? Desde criação de modelos, treinamento, deixar o endpoint disponível, marcação de dados e assim por diante, tá? E aí, o que nós vamos usar? E aí tem o SageMaker Studio. O SageMaker Studio, ele é depois eu posso abrir ele aqui com o tempo, mas ele é uma plataforma, é uma IDE que combina todas essas ferramentas lá dentro, fica mais fácil para acessar, mas todas as ferramentas estão aqui distribuídas no menu, tá? Então, eu vou usar aqui hoje, direto no SageMaker, mas o Studio é bem legal para quem quiser ter uma ideia única. E uma outra ferramenta que é relativamente nova na AWS é o Studio Lab. Então, para quem já quer começar na área de Machine Learning, ou para quem já faz alguns testes, deve conhecer o Google Colab, que eu também uso bastante, é uma ferramenta muito boa, que é gratuito para treinar modelos e testar. E agora a Amazon também tem a sua ferramenta, que é o Amazon Studio Lab. 100% gratuito, você não precisa ter conta, cartão de crédito, nada, e aí dá para treinar, fazer experimentos, e é muito legal, recomendo muito aqui usar o Amazon SageMaker Studio Lab, tá? Então, hoje eu vou usar o notebook. O que é o notebook? Eu vou criar uma instância, uma máquina virtual aqui, que vai hospedar um Jupyter Notebook. Essa aqui é que eu testei, eu vou rodar, então ela está em produção, ó. Vamos criar um Jupyter Notebook novo, Create Jupyter Notebook. O nome aqui, Meetup Live, que é o que a gente está criando agora. Essa máquina não precisa ser muito grande, porque eu só vou usar como recurso de código, ali vou usar pouca coisa dela. Então, quanto menor a máquina, mais barato é o meu custo. Quando a gente usa cloud pública, né? Quando a gente usa algum cloud provider, tem muitas vantagens, mas um cuidado que a gente tem que tomar com a fatura do fim do mês. Então, não pode deixar recurso rodando, né? Às vezes, então, quem estiver acompanhando esse meetup ou quem for ver o vídeo depois, deletem todos os recursos, senão vai vir uma fatura no fim do mês, tudo bem? Então, tomem bastante cuidado com isso. Eu vou criar aqui a menor máquina aqui disponível, então, com as configurações básicas, sem muita mexida. Eu vou vir aqui em Git repositório, e vou pedir para clonar um repositório público e vou colar a URL aqui do Git que está disponível. Vou dar um create e ele vai criar uma instância. Ele demora alguns segundos para criar. Assim que criar, ele vai ter uma linha igual essa que eu estou mostrando para vocês. Aqui embaixo que já está rodando, já está em serviço. E ao clicar em Open Jupyter, ele vai abrir para mim um console com Jupyter. Aqui tem tanto a opção do Jupyter Notebook como no Jupyter Lab. Vocês fiquem o que for melhor para cada um de vocês, qual que vocês preferirem. Ele vai abrir e já vai trazer tudo que tem disponível lá no repositório. Então, a gente tem aqui os slides do evento principal, lá do workshop. Então, tem todos os slides também, vocês podem acessar. E tem aqui as 4 etapas do workshop. Então, primeiro é eu colocando o modelo em produção, fazendo um get start com o Amazon SageMaker completo e a parte do MLOps. Eu vou mostrar alguns desses exemplos hoje aqui, de maneira rápida e resumida, mas fica todo o material disponível para vocês se aprofundarem. Obviamente, quem quiser dúvidas, quiser conversar depois, eu estou super disponível aqui para a gente conversar. Então, vamos para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo, ele está na pasta aqui, ó, Going to Production, então indo para produção. Nós vamos usar esse primeiro Lab 1 aqui, o Real Time Endpoint, certo? Então, eu estou com um código aberto aqui, né, que é esse Lab 1 Real Time Endpoint. Se tiver pequeno, vocês me avisam. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui a fonte.
Então, aqui fala, né? A gente tem disponível via SDK, direto aqui no console da AWS, todos os modelos que tem disponível lá na Hugging Face pré-treinados, né? Se a gente entrar aqui, ó, esse aqui é o site, opa, só dar um Ctrl X aqui. Então, esse é o site dos modelos, ó. Hoje já tem mais de 74 mil modelos pré-treinados disponíveis, e aqui tem o nome do modelo e quem disponibilizou, né? Na verdade, desculpa, o nome do modelo e para qual tarefa que é. Então, por exemplo, esse modelo aqui é para Token Classification. Esse modelo, cadê? Image Classification. E assim por diante. Então, esse aqui é do Google, o nome do modelo, e para que é? Da Microsoft, o nome do modelo e para qual tarefa que é, e assim por diante. São mais de 74 mil modelos disponíveis em várias tarefas. Vocês podem filtrar. Tem um problema de question answer. Você clica aqui, vai vir todos os modelos disponíveis para question answer, tá? Então, vocês podem navegar. Se vocês entrarem aqui em organizações, só por curiosidade, tem todas as empresas que contribuem, né? E aqui as principais, Facebook, Microsoft, Google, a própria Hugging Face. Tá vendo? Só tem 11 modelos da Hugging Face. Das outras empresas, o Allen Institute AI, e assim vai das centenas de empresas que tem aqui disponíveis modelos pré-treinados, tá bom? E o que modelo que nós vamos usar hoje nesse primeiro teste? Esse modelo do BERT, que ele é a referência aqui, né? É o Distill BERT. É um BERT com destilação. Ele está aqui disponível para ser usado. E ele está disponível, esse aqui, ó, Distill Based Case Distill. E ele foi treinado para resolver esse problema de question answer no problema do SQuAD. O que é o SQuAD? O SQuAD é um benchmark usado para quem fez um modelo, alguma universidade, alguma empresa e quer verificar quão bom é esse modelo. O SQuAD é um benchmark usado aí para testar quão bom está o seu modelo, né? E aí tem um ranking aqui dos melhores modelos. Qual que é o problema do SQuAD? Você tem um texto, que é o chamado aqui de contexto, e uma pergunta relacionada àquele texto. Então você tem que meio que ler o texto, interpretar, e aí vem uma pergunta, você tem que responder aquela pergunta com base com os dados que está no texto, né? Então tem até aqui uma performance humana nesse problema, né? Interpretação de texto, o F1 score aqui de 89, e já tem modelos que batem a performance humana nesse conjunto de dados. Tá? Não estou falando que o modelo é melhor que o humano, não é isso, mas para esse conjunto já tem vários modelos que batem aqui a performance humana, modelos disponíveis. Tudo bem? Bom, e aí, como é que eu faço para pegar, então, esse modelo super... Tá falando que é super bom, super grande, super caro para treinar, mas eu queria usar aqui na minha conta. É muito difícil? Primeira coisa, uma primeira linha aqui, pip install, estou instalando aqui o SageMaker para ficar disponível aqui nessa máquina que eu acabei de criar. Então, instalei. E aí nós vamos chamar, né? Vamos chamar aqui from SageMaker, vou importar os modelos da Hugging Face. Essa linha aqui, não vou entrar em detalhe, a gente pode fazer depois um meetup só para falar de permissionamento, segurança e etc. Mas eu estou usando uma regra de segurança padrão, né? E estou indo lá nos modelos da Hugging Face, estou pegando qual modelo que eu quero? Aquele lá que eu mostrei para vocês, o DistillBERT, e a tarefa dele para Question and Answer, tá? Então, vou lá, chamo esse modelo do Hub da Hugging Faces para cá para o meu ambiente AWS e vou setar algumas variáveis. Ó. Qual que é o meu environment aqui, que é o Hub, as regras de acesso, etc., que é a minha regra padrão, que eu já chamei aqui, o Hub, que é o modelo que eu estou chamando da Hugging Faces, qual é a versão da arquitetura Transformer que eu vou usar, 4.6, a versão do PyTorch, que é o framework de Deep Learning que eu estou usando, poderia ser TensorFlow ou outro, 1.7, e a versão do Python, 3.6. Só seto algumas variáveis e vou setar o seguinte, né? Lembra que a instância que eu criei é só para hospedar aqui o meu Jupyter Notebook que eu vou trabalhar. Agora,
Então, enquanto a instância estiver rodando, eu estou pagando. Agora eu vou falar o seguinte, onde que eu vou deployar esse modelo? Onde que as pessoas podem consumir esse modelo como uma API? Eu vou construir uma nova instância, estou colocando uma instância só, poderia construir elástico, né? Vai crescendo conforme as chamadas, enfim, mas só uma só para testar. E estou chamando uma instância um pouco maior, porque eu quero que tenha bastante performance. E mando rodar essa instância. Quando eu faço isso, já está tudo pronto. Então, com pouquíssimas linhas de código e com baixíssimo custo, eu crio essa arquitetura aqui, onde eu busco lá o meu modelo do Hug da Hugging Face, trago para o meu ambiente AWS, seto o meu endpoint e deixo ele pronto para ser chamado. Eu vou voltar aqui rapidinho, ó. Então, o que eu tenho aqui em training? Ó? Na verdade, aqui em modelos, que nesse caso eu não treinei o modelo, né? Eu só chamei ele, né? Então, eu tenho aqui o modelo que eu trouxe lá da Hugging Face, que é esse cara aqui, ó, em PyTorch Inference. Trouxe ele para cá para o meu ambiente e deployei ele no meu endpoint. Tá vendo aquele modelo lá, Distributed Uncase da Squad para problemas de question answering, tá aqui. E quando eu venho aqui em endpoints, né, como eu já deixei pronto, demora alguns minutos para fazer esse processo, uns 5 minutos, ele já está aqui disponível para servir. Ó. Aquele modelo lá está pronto para ser chamado numa URL. Então, qualquer aplicação pode chamar ele, está aqui em serviço. Esse caso aqui também eu pago por chamada. Né? Então, tem que ter uma máquina maior aqui disponível. Então, só relembrando, para depois ninguém me culpar quando chegar a fatura, quem estiver rodando. Tudo tem que ser tirado de serviço, senão vocês vão pagar, porque você está usando, está consumindo uma máquina aqui, ó, que eu vou consumir agora. Então, aqui eu fiz algumas chamadas ao longo do dia para testar. Então, essa máquina está em produção e eu vou chamar ela agora. Vou voltar lá no meu Jupyter Notebook. E tem um caso aqui, ó. Eu tenho um texto. O que esse texto está falando? Ó, meu nome é Felipe e eu vivo em Nuremberg. E esse modelo está usando o SageMaker para fazer inferência. Então, esse aqui é o texto. E aí tem uma pergunta sobre esse texto. O que eu estou usando para inferência? Então, eu tenho que ler texto, interpretar, e aí eu vou fazer uma pergunta referente a esse texto. Então, vou rodar aqui, eu passo para o modelo, então, o texto e a pergunta, e a saída que o meu modelo me dá, ó, com 99% de certeza, que a resposta é SageMaker. E mais do que isso, esse modelo fala para mim onde começa e onde termina a resposta, onde que ele achou essa resposta no texto. Ó. Ele no caractere do 68 ao 77, que é o que está aqui a palavra SageMaker. Ele te fala a resposta e onde está essa resposta no texto. Tudo bem? Ah, mas esse texto não é muito legal. Então, o que eu deixei pronto aqui? Olha, eu vim na Wikipedia, peguei um exemplo. Vocês podem sugerir algum exemplo para a gente testar aqui, tá? Fiquem à vontade para sugerir. Eu vim na Wikipedia, peguei esse texto aqui que fala do Jeff Bezos, né? Na verdade, o nome dele é Jeffrey Preston Bezos. Peguei esse texto que fala um pouco dele. Ele está aqui num TXT. E aí eu vou pegar, então, agora esse texto para simular uma coisa mais próxima do real. E vou colar aqui. Ó. Então, o contexto vai ser esse texto lá da Wikipedia da internet falando do Jeff Bezos. Está tudo aqui o texto dele. E aí eu posso fazer alguma pergunta sobre esse texto. Eu peguei duas. Uma delas é: What company Bezos was CEO? Qual companhia o Jeff Bezos foi CEO? E aí o que é interessante dessa pergunta aqui, ó? O texto fala que o CEO, na verdade, atual é o... Cadê? American... Vamos ler aqui, ó. Então, ele foi fundador, executivo, presidente e CEO da Amazon, certo? Mas olha só, uma coisa interessante que parece para nós seres humanos fácil, mas não é tão fácil para o modelo. Olha, primeira coisa, Jeffrey Preston Bezos. Então, ele está um nome completo.
E aí ele fala algumas informações nesse texto. Depois ele fala aqui, ó, he is founder. Como que eu sei que he está se referindo a o Jeffrey, né? E foi executivo, Charmaine, papai, CEO. Então, aquela ligação do exemplo que eu falei para vocês lá. Me mostre fotos de raça de cachorro, exceto Beagles, né? Como que eu tenho essa interpretação do texto? Então, ele foi executivo, tal. Aí depois eu tô falando aqui, ó, Bezos. Como que eu ligo que Bezos é essa pessoa também, né? E assim por diante. Então, eu tenho um texto falando, e aqui no texto também fala que, na verdade, o CEO da Amazon atual, deixa eu só achar aqui, ó, Bezos stopped, foi CEO, papapá, e foi substituído pelo Mark, aqui, que é o novo CEO da Amazon, né? Não, desculpa, errado aqui. Replaced. Desculpa, foi pelo Andy Jassy, que é o novo CEO da Amazon, certo? Então vamos voltar aqui no exemplo, olha. Então, mandem alguma pergunta que você quer. Eu estou perguntando assim, ó, qual company o Bezos foi CEO e tem todo aquele texto da Wikipedia. Eu vou rodar, estou chamando a minha API lá e ela está me retornando. Lembra que aqui eu estou num Jupyter Notebook numa máquina virtual, tá? Apesar de estar na mesma máquina aqui no meu computador, eu estou chamando a partir de uma máquina o meu endpoint, que está pronto para ser consumido por qualquer aplicação. Tá? Então, estou chamando esse endpoint aqui. Uma máquina, então, esse modelo está deployado lá na AWS. Então, eu fiz essa pergunta. What company Jeff Bezos was CEO? E aí, ele com 89%, a resposta é Amazon, certo? Uma outra pergunta é Who replaced Jeff? Que essa pergunta eu considero ela mais complicada. Porque em nenhum momento o texto se refere ao Jeff Bezos como Jeff. Ele fala o nome completo dele, Geoffrey Preston Bezos, e depois, durante todo o texto, ele se refere a ele como Bezos. Ó. Bezos. Em nenhum momento o texto se refere como Jeff, ok? Mas mesmo assim, dado a similaridade, dada a representação, né, que esse modelo é mais poderoso ele consegue trazer, ele consegue responder, olha, quem substituiu o Jeff? E aí, com 98% de assertividade, nessa parte aqui do texto, ele fala que quem está substituindo ele é o Andy Jassy. Tudo bem? Então, vocês estão vendo que eu tenho... E aí, sei lá, eu não sei se alguém mandou alguma pergunta aqui que a gente poderia testar, mas a gente poderia fazer isso, caso vocês quisessem, tá? Testar alguma pergunta aqui em inglês. E aí tem uma pergunta aqui da Shirley que eu estou olhando. Dá para testar em texto em português? Dá para testar em texto em português, desde que a gente use algum modelo pré-treinado em português ou algum modelo multilíngua, que existem modelos multilíngua. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Não fiz isso, mas muito bom questionamento. Vamos ver se eu consigo fazer isso de maneira rápida aqui e a gente já testar isso agora, ó. Models, Question Answer, e aí eu vou filtrar aqui PT. Berta. Peraí. Bertimbal, será que tá assim? Não. Ah, não. Bertim. Não. Isso é parecido? Eu escrevi errado aqui. Ao vivo acontece isso. Tem um modelo que chama Bertimbal, que inicialmente quem disponibilizou esse modelo é uma empresa do Brasil que disponibiliza alguns modelos em português, tá? E aí o Bertimbal é a ideia aqui do birimbau, né? Uma referência aqui à cultura
brasileira, e aí ele tem um BERT específico para português, tá? Deixa eu ver se eu consigo, vamos lá, vamos pegar esse modelo aqui. BERT inbound. Vamos tentar esse. Vamos ver se ele funciona. Demora um pouco para ele subir essa instância, vamos ver se ele vai funcionar certinho e a gente testa daqui a pouco, tudo bem? Vamos ver se a gente consegue subir esse modelo em português. Tem poucos modelos em português, tem alguns multilínguas, tá? Pré-treinados. Então, a gente tem muito mais coisas em inglês. Deixa eu só ver aqui, models. Ó. Ele já trouxe para mim o modelo, que eu peguei lá do Hub da Hugging Face, então ele trouxe, já achou o modelo em português, e agora ele está criando o endpoint, ó. Já está criando aqui. Então tá vendo que eu estou rodando um Jupyter Notebook, que é uma outra máquina, e lá eu estou chamando todos os serviços de Machine Learning da AWS. Então, parte de treinamento, de inferência e assim por diante. Então vamos acompanhar aqui se o meu endpoint fica disponível para a gente usar e chamar o modelo em português, tá? Enquanto o modelo em português está treinando, só por questão de tempo, eu vou vir agora, vou fechar aqui algumas coisas. Eu vou vir para esse outro lab, que ele tem um problema diferente, tá? Que é um problema de classificação de emoções, tá? Mas agora eu vou fazer um fine tuning dele, para trazer aquela arquitetura um pouco mais completa. Eu vou pegar um modelo de classificação de texto pré-treinado, tá? Mas agora eu vou fazer uma melhoria desse, eu vou fazer um fine tuning usando um dataset público, tá? E treinar para fazer classificação de emoção, por isso que é uma classificação de texto. Então, eu tenho lá, por exemplo, I like you, I love you, ele tem que classificar qual é a emoção, quais são as emoções presentes nesse texto, tá bom? E aí é esse exemplo que já está rodado também que eu vou mostrar para vocês. Então, primeira coisa, eu vou instalar o SageMaker, agora eu tenho que instalar também o Transformer, porque eu vou treinar o meu modelo, vou retreinar ele, vou fazer o fine tuning, e tenho que buscar também um dataset no meu S3, que é o dataset, o S3 é onde eu vou salvar os dados que vão estar disponíveis para treinar ou fazer o fine tuning, o retreino do meu modelo. Tudo bem? Tem uma parte de permissão um pouco mais complexa do que o anterior, porque agora eu só não pego o modelo e uso, eu tenho que acessar o meu bucket, que é a minha base de dados, onde está o SageMaker, trazer isso para cá para treinar o modelo, mas que são permissionamentos de acesso. E uma vez que eu vou retreinar, agora eu tenho que ter um pouco mais de conhecimento da parte técnica por trás do modelo. Por quê? Eu tenho que fazer o que a gente chama de tokenização, né? Fazer o token do meu dataset, pegar a dataset disponível e trabalhar esses dados, né? Não é só pegar o modelo e usar como no exemplo anterior. Dado que eu quero customizar, eu tenho que conhecer um pouco mais da parte técnica aqui por trás da modelagem, tudo bem? Então, a gente tem que setar algumas coisas, como que vai ser a tokenização, nesse caso, a tokenização em batch, como que eu vou splitar, como que eu vou dividir o meu dataset em treino e teste, são tudo ações importantes aqui de um cientista de dados, de um machine learning engineer para treinar esse modelo, tá? Então, beleza, vou fazer o download desse dado, trazer para o meu ambiente aqui, para o meu S3, então se eu entrar aqui, ó, deixa eu abrir mais um console, só para eu não fechar essa tela.
O meu S3 é meu serviço aqui de bucket, onde eu salvo meus dados. Deixa eu acessar ele aqui. E vocês vão ver que a partir lá do meu Jupyter, eu criei um S3 onde eu peguei os dados que estão públicos, disponíveis no dataset lá que eu estou usando. E ele está aqui, ó. Esse cara aqui. Tá vendo? Então, eu puxei lá os dados do meu dataset e trouxe para cá, do dataset público, trouxe para cá que eu vou usar para retreinar o meu modelo, fazer um fine tune desse modelo. Aqui está rodando, deixa aqui rodando. Então, eu já fiz o download do dado. E aí, uma vez feito o download, eu vou fazer, então, a parte de fine tuning / treino do meu serviço. Então, para treinar o modelo, eu preciso de uma máquina mais parruda, né? Eu preciso de GPU. Não tanto quanto eu treino o modelo do zero, mas eu vou precisar dessa máquina. Então, tenho que setar algumas variáveis importantes, né? Não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas fica depois a referência. Então, estou usando aqui um arquivo em Python que tem a descrição do meu treino, que tipo de máquina que eu vou subir para treinar o meu modelo, quantas instâncias, a versão do meu modelo, da minha arquitetura Transformer, a versão do meu framework, nesse caso é o PyTorch também, do Python, as regras aqui de segurança e acesso e os hiperparâmetros do modelo. Então, eu vou treinar uma época só, qual que é o tamanho do meu batch size e qual que é o modelo base que eu vou usar, tá? Então, aqui eu seto e aqui é só o print desse script aqui que eu estou chamando, training.py, que me dá todos os hiperparâmetros do modelo. E aí sim, eu vou mandar treinar, tá? Vou fazer aqui vou setar os parâmetros e vou mandar treinar o meu modelo. Quando eu olho aqui o meu training jobs, ele vai startar um treinamento. Ó, o último que eu treinei demorou 16 minutos, que é esse que está disponível. E quando eu acesso aqui, ó, ele me dá todas as informações, a hora que começou, a hora que terminou, qual foi a máquina que eu usei, que é aquela P3 2x Large, que tem GPU para melhorar a performance, né, que é o que está aqui, ó, P3 2x Large, e assim por diante. Então, eu treino esse modelo. E aí, o que eu estou fazendo então? Eu estou pegando aquele dataset público que eu salvei aqui no meu S3, aqui eu fiz o download do meu dataset. Cadê aqui? Eu deixei já aberto aqui para vocês verem. Face. Não, esse link está aqui para vocês verem depois. Como que eu acelero a inferência. Vários links importantes para quem quer se especializar mais. Mas cadê o... Não. Hugging Faces, Dataset, Emotion. Então, esse aqui é o dataset público que eu peguei para eu fazer o fine tuning de classificação de emoções, né? Então, o que tem nesse dataset? Ó? Ele tem frases e qual foi a emoção principal rotulada, né? Então, aqui, sadness, anger, love, anger. Então, eu tenho a frase e qual... Então, eu tenho o dataset com um rótulo, né? Então, foi esse dataset, porque eu preciso ter o dataset rotulado, que eu usei, dataset público, para rotular para fazer o fine tuning desses dados. Pegando o exemplo que eu falei para vocês lá da Amazon.com, a Amazon pode fazer a mesma coisa, ela tem um dataset privado deles lá de reviews de produtos, e aí qual foi o sentimento, então tem que ter um time ali que a gente chama de qualidade de dados, ou para fazer a marcação mesmo dos dados, e a partir disso eles podem gerar um modelo customizado só para classificar sentimento nos reviews da Amazon, então vai ser um modelo super especializado. Aí o Mercado Livre aqui do Brasil pode criar um especializado para eles. O que a gente está fazendo é pegando só para exemplificar esse dataset que é público, que já tem o rótulo, e estamos especializando aqui o nosso modelo, tá? Mas a gente pode especializar
para um dataset privado também, que está rodando ainda. Vamos lá. Não é isso. Coisa errada aqui. Então, meu modelo, eu já especializei ele, né? Já está treinado, porque ele demora um pouquinho, mas eu criei toda essa arquitetura aqui de dados disponível. E agora eu posso chamar ele. Ó. Desculpa, depois de treinado, então toda essa camada aqui, eu fiz o retreino, o transfer learn desse modelo. E depois de treinado, eu tenho que deployar ele também. Né? Aqui eu só treinei, agora eu tenho que fazer ele virar um endpoint, que é o que faz essa última linha, que foi basicamente o que a gente fez no primeiro exercício, e aí ele está disponível para ser usado. Vamos ver se ainda está tudo disponível lá, está funcionando. Ó. Então eu estou chamando o meu modelo que eu treinei, eu passo uma frase e ele me dá o sentimento, olha. Então, eu estava nervoso antes dessa demonstração, né? Get nervous before the demo, ele me classificou fear com 95%. Então, I love my wife. Vai ganhar uns pontos aqui com ela. Então, ó, I love my wife com 68% de score, o sentimento principal foi amor. I hate, não sei. I hate memes. Tô chutando aqui alguma coisa para não parecer. Então, anger com 92%. E aí a gente pode testar. Então, se eu colocar aqui, ó, eu amo livros. Tá vendo que como eu coloquei um texto em português, né, e ele não estava preparado para isso, porque o fine tuning que eu fiz foi com emoções em inglês, ele vai me gerar aqui, ele vai tentar classificar em alguma, qual que é a label que ele me dá o maior resultado, mas nesse caso ele pegou aqui Joy com 60%, até que conseguiu. Por quê? Porque o modelo original base, ele é, deixa eu ver qual foi o modelo base aqui. Ele é, se eu não me engano, multilíngua, não tenho certeza. Mas ele não vai ter uma assertividade boa. Eu odeio livros. Vamos ver o que ele vai falar. Tá vendo que ele manteve joy, mesmo eu falando a palavra odeio, porque joy por quê? Porque ele não consegue entender português, tá? Então aqui a gente consegue, nesses dois exemplos que a gente rodou, um é, pega um modelo, trago para cá para o meu ambiente, já põe em produção para eu poder usar, poxa, quero melhorar, eu quero fazer um fine tuning específico para o meu problema, pego o dataset, faço esse fine tuning, gastando muito pouco, e já coloco também em produção e posso usar o modelo, tá? Enquanto isso, enquanto eu estou testando aqui, ver se vai subir mesmo o nosso modelo em português, só para testar, a gente já está quase, falta 10 minutos para as 8, eu vou deixar aqui para perguntas, feedbacks, enfim, para a gente ir adiantando enquanto esse teste aqui não programado, para a gente ver se ele funciona. Então, vamos lá. Eu vou lendo aqui, Lucas e Kaique, vocês vão me falando as perguntas. Beleza. O Kaique, tá on aí? Opa, tô sim. Então a bola tá contigo aí com as perguntas. Boa, Caridade. Teve vários feedbacks positivos aqui, então o pessoal tá curtindo bastante. E o José Silva começou com uma, né? Então ele pediu, né, para você comentar um pouco mais, se for possível, sobre o Lambda, né? Então Language Model for Dialogue Applications, e o MUM, né? Multitask Unified Model, ambos do Google. Legal, José. Obrigado aí pela pergunta, cara. Então, eu vou até abrir aqui na tela enquanto você está treinando, só para quem... Lambda, que é bem importante, é uma pergunta boa e... Lambda... E vou abrir também o esqueci, sei. Vamos pegar esse cara aqui. Então, o que é legal de entender, que talvez faça sentido, e se eu não responder, vocês me perguntam, tá? O Lambda, né, é um modelo que o time do Google que
pré-treinou, e está vendo que ele é para conversação. Então, lembra que eu tenho várias tarefas de NLP, uma das tarefas é conversação. Então, qual que é a então, as tarefas que nós fizemos até agora, que no exemplo foi classificar sentimento, questioning answer, e uma outra é conversação. O que muda da conversação, por exemplo, para um question answer? Porque o question answer eu tenho um texto e com base nesse texto eu vou buscar uma resposta. Na conversação é um problema diferente, porque o usuário fala alguma coisa, a máquina tem que responder. Aí o usuário fala outra, eu tenho que ir guardando a memória. E eu não tenho esse... O usuário pode ir falando qualquer coisa, né? Até por isso que aqui no desenho ele vai mostrando essas possibilidades de ramificação que a conversa pode ter ao longo da conversa mesmo, né? Então, cada usuário pode ir falando e o modelo vai tentando dar uma resposta, né? Então, esse modelo ele é treinado da seguinte maneira. O fine tuning dele, o treinamento, é feito com conversas reais e o objetivo dele, diferente de um chatbot que a gente chama de task oriented, né, que é para, tipo, que nem o Google Assistant. Você fala para ele assim, olha, seta o alarme para mim, ou reserva um restaurante. Então, você pede tarefas e ele executa. Já esse modelo não, esse modelo, a ideia dele é manter conversas de propósito geral, né? Então, deixa eu ver aqui uma outra informação, e aí se eu estiver saindo muito da resposta, por favor, José, você me manda de novo mais alguma pergunta, tá? Deixa eu ver, aqui, ó. Landas, o modelo, ele, parecido com o GPT-3 e construído com a arquitetura Transformer, que é uma arquitetura de rede neural inventada pelo time do Google, né? Então, qual que é a importância aqui? O que é importante? O modelo de classificação de texto, ele é diferente do modelo de geração de texto, porque como eu tenho uma conversa, eu não tenho só que classificar o que o meu usuário falou, entender o que ele falou, mas eu tenho que gerar uma resposta, né? Então, que é um pouco parecido com o GPT-3. Então, o que é importante aqui? Por trás, ele usa a arquitetura Transformer, então a base dele é parecida com o que a gente fez, porém, ele é treinado para diálogos, no qual ele vai tentar entender o texto de entrada e gerar respostas conversacionais que fazem sentido, tá? Então, ele é treinado, né, o dataset dele de treinamento, ou de fine tuning, vamos chamar assim, em cima de um modelo de representação de vez de eu ter o que uma frase e a label, ele tem dado uma frase, qual foi a resposta, né, ou uma pergunta. Depois dessa, qual foi? Então, ele é treinado com datasets de conversação. Então, ele é feito um fine tuning para esse propósito, de gerar conversas, tá? Então, esse é o Lambda. Então, ele é uma tarefa específica. Já o MUN, Multitask Unified Model, até não consegui carregar aqui, né? Tem essa notícia sensacionalista aqui, né? Que o Bert morreu, né? Agora tem uma. Deixa eu pegar o texto mais completo aqui, direto do Google. Aqui, ó. Então, ó, o MUN é para Understanding Information. Então, o que a gente tem aqui de exemplo diferente, por exemplo, de outros modelos, né? Então, até ele cita aqui, ó, o T5 e o BERT, né? Então, o MUN tem um potencial de transformar como que o Google ajuda em tarefas complexas, né? Ó, o MUN usa o T5, né? O MUN usa o T5 and is 1000 vezes mais poderoso do que o BERT. Então, o T5, e aí eu vou só fazer um link com o que a gente viu aqui, ó. Hugging Faces, Models, T5. Vocês vão ver que tem vários modelos disponíveis que são o T5, né? Tem o T5, que ele já pegou um small aqui, peraí. T5. Ó, T5 Small, T5 Base, T5 Fine Tuning para Question Generation.
Então, que é para geração de pergunta, não para responder, T5 Large, o próprio Google liberando um T5 V1 Base e assim por diante. Então, eu tenho esse modelo T5 aqui público, que a gente pode usar como base, a gente usou o BERT, mas eu poderia pegar o T5 no nosso exemplo. E aí, então, o que o Man faz? Ele usa o T5 como base, tá? Ele usa o T5, que é, como ele falou, mais poderoso que o BERT. Mas o Man, ele não só entende linguagem, mas ele gera linguagem, tá? Então, essa é a diferença. Quando a gente olha uma arquitetura, e eu não sei se eu vou ter esse modelo aqui, Transformer... Espera aí, que eu acho que eu tenho um slide aqui. Bem rápido, sem perder muito tempo, mas para tentar responder a sua pergunta, tá? Se tiver saindo muito do que você queria, você me fala. Temporada 2. Não, não é isso. Aqui, ó. Esse desenho aqui, que está na tela, ele representa a arquitetura do Transformer, tá? No texto aqui, no artigo, Attention is all you need. E o que o BERT faz? O BERT, ele usa só uma parte do Transformer. Ele usa só a parte de encoder, porque ele só encoda o texto para entender o texto, para gerar aquela representação. A parte do decoder ele não usa, então ele simplifica a arquitetura Transformer para representação de texto. O que o T5 e aí principalmente aqui o Man faz? Ele também gera texto. Na verdade o T5 também ele só é representação. O Man ele usa o T5, mas ele também não só entende o texto, mas ele gera o texto, por quê? Porque ele usa a arquitetura completa do Transformer, né? Então ele também usa, então tanto o Man quanto o Lambda usa o Transformer por trás, mas ele tem essa ideia aqui de geração de texto. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas aí fica à vontade para me passar. Então tá vendo que ele não tem a conversação a partir de uma entrada, né? Ele vai tentar entender a informação e vai gerar um texto aqui referente àquela informação. Tá? Então ele faz a geração de texto a partir do entendimento de uma informação. Não sei se eu respondi, mas fique à vontade para perguntar. Respondeu sim, Caridade. A gente teve o feedback do José aqui de que a resposta foi ótima. Ah, legal. E aí, até na continuidade, né, dessa linha, nós tivemos aqui algumas perguntas que vão no sentido de aprendizado, né? Então, tem aqui uma pergunta que está trazendo para a gente quais trilhas e cursos eu posso fazer para aprender a produtizar esses modelos da Hugging Face na AWS. E aí tem algumas outras que vão justamente nesse sentido, né? Se a pessoa precisa conhecer muito de AWS para aprender a utilizar esses modelos, ou se é um conhecimento mais restrito à ciência de dados. Legal. Curso. Eu coloquei um link para vocês aqui, que é um post do Medium, que eu achei interessante, que tem 10 recursos gratuitos para aprender mais sobre NLP, tá? Não peguei nenhum de AWS, mas depois eu posso compartilhar. Tem vários cursos muito bons do Coursera, de outros sites muito bons, assim, de AWS. Qual que é a minha percepção, tá? É que se você quer usar se você quer usar um modelo estado da arte, a maioria dos modelos, seja de texto, de imagem, ele tem uma complexidade. E aí rodar numa máquina local acaba, se você não tiver uma máquina muito boa, né, acaba não sendo viável. Então, usar algum cloud provider sempre vai ser importante na sua trajetória de tecnologia, até porque todas as empresas também estão migrando para cloud pública, né? Então, conhecer da AWS, ou do Google Cloud, ou da Azure é super importante. Então, sim, ter um conhecimento mínimo de AWS vai ser importante na carreira de vocês. Se vocês quiserem usar modelos prontos, né, e chamar eles, como a gente fez no primeiro exemplo, não é necessário um conhecimento profundo de data science,
da arquitetura de transformer, de attention, de redes neurais convolucionais, redes neurais recorrentes, não é necessário um conhecimento profundo disso, porque você vai quase usar uma API e vai chamar, vai passar parâmetros, vai pegar resultado, então você não precisa desse conhecimento. Agora, poxa, eu quero começar a entender esse resultado. Por que ele não foi tão bom para esse cenário e foi bom para aquele outro? Qual que são as métricas que eu posso analisar? Poxa, eu queria customizar. Quando vocês lerem alguns artigos, né, vocês vão ver que modelos customizados, eles são mais caros, mas a performance dele, como ele foi feito para aquele contexto, tende a ter melhores resultados. Então, aí você tem que começar a entender o que é um batch, o que é um batch, por exemplo, deixa eu pegar até fugiu alguns nomes aqui para mim, mas eu tenho que definir tamanho de batch, quantas épocas eu vou treinar meu modelo, quais são os hiperparâmetros que eu tenho que ajustar, o que é uma tokenização, se eu for falar em processamento de linguagem natural, e aí tem vários complicômetros dentro desse processo que vocês vão ter que entender, tanto para criar o seu modelo customizado, quanto para mantê-lo em produção. Quero retreinar, mas como que eu retreino? Quais dados eu uso? E assim vai. Então, aí é necessário ter um conhecimento mais profundo na parte técnica / data science, tá? Muito importante. E nessa linha, Caridá, a Shirley está trazendo para a gente se daria para treinar no Colab, né, no Google Colab, e não ter o custo da cloud. Perfeito. Para treinar, sim, tá? O Google Colab e o Amazon, então, tanto, para quem não conhece, vou só abrir aqui, Google Colab. É um site do Google que ele é gratuito para você treinar modelos, tá? Então, eu tenho alguns exercícios aqui, exercício de algoritmo genético. Vou abrir um aqui rapidinho. Vocês vão ver que é um Jupyter Notebook, muito parecido com aquele que a gente abriu na AWS. A mesma coisa, vocês podem usar o SageMaker Studio Lab, que é similar da Amazon, tá? Similar ao Google Colab. Gratuito também. Qual que é o ponto aqui? Os dois são gratuitos, né? Os dois são... deixa eu só fazer o login aqui. Os recursos computacionais são limitados, tanto no Google Colab quanto no Studio Lab aqui. Você tem a opção de usar a GPU, mas ela é limitada, tem o tempo. O Google Colab, depois de um tempo, você não consegue treinar mais de um modelo, depois de um tempo a sua sessão perde. Então, esses são ambientes mais para quem está aprendendo, quem quer testar, quem está, sei lá, participando de uma competição do Kaggle ou alguma coisa assim. Quando você vai para um ambiente mais produtivo, aqui você não consegue produtizar, você perde, né? Depois de um tempo aqui no Google Colab, se você vai subir uma base de dados, você tem limitação, você tem que buscar a base lá no seu Google Drive. Então, ele é mais um ambiente de laboratório. Dá para testar, dá para treinar, você consegue treinar um modelo aqui, né? Mas, por exemplo, um modelo do zero, um BERT do zero, você não consegue, porque ele vai demorar muito tempo para treinar e sua sessão vai expirar. Ou a quantidade de dados que você vai precisar, você não vai conseguir subir em memória, porque as máquinas são reduzidas. Então, resumindo, usem Google Colab e SageMaker Studio Lab, são duas ferramentas fantásticas e gratuitas, mas tem a sua limitação, né? É uma limitação para projeto. Então, aqui, ó, a GPU você vai ter ela por 4 horas, podendo estender até no máximo 24 horas. Depois você vai perder. Então, você vai parar no meio do seu treinamento e assim por diante. Não sei se eu respondi. Ainda nessa linha de infra, né, para rodar os modelos, o José fez algumas perguntas aqui que a gente pode sintetizar sobre a ideia de qual que é a quantidade de memória em uma GPU que pode acabar limitando o processamento desses nossos modelos, né? Então, o que a infra que a gente vai ter que ter disponível para esses modelos, ela tem que ter que a gente não consegue abrir mão? O que a infra tem que ter disponível, cara? Cara, eu acho que depende muito do seu... Deixa eu só ir abrindo aqui enquanto eu vou respondendo, tá?
Depende muito da necessidade do seu projeto. Então, por exemplo, eu preciso de ter uma inferência em tempo real. Você está construindo o seu Google Assistant. Você não consegue usar o Google Assistant, fazer uma pergunta e ele demorar 1 minuto para responder. Demora muito, tem que ser alguns segundos, né? Então, é uma aplicação em tempo real crítica, né? Senão você vai perder o engajamento do usuário. Agora, por exemplo, pegando o caso da Amazon ou do Mercado Livre, ou qualquer e-commerce que queira avaliar os textos dos reviews. Não precisa ser em tempo real, não precisa. O cliente acabou de colocar o review, ele tem que chamar e dar a resposta. Não, eu posso chamar uma infraestrutura que não vai me dar uma resposta na hora, porque não tem essa necessidade. Então, ela pode ser uma infraestrutura mais simples, mais barata, porque eu vou chamar, pode demorar alguns minutos para responder e eu ter esse dado classificado para depois ser analisado por um time especializado, né? Então, tudo vai depender da complexidade da sua aplicação, porque você vai ter que usar modelos mais complexos ou não, e da necessidade de uma resposta em tempo real ou numa resposta offline. Tá? Então, não tem uma necessidade básica para todo mundo, depende muito do seu problema. Tá? Com certeza, o uso é sempre importante. Diga. Só um minuto. Antes de avançar nas perguntas, eu queria dar alguns recados para o pessoal. Eu vou roubar sua tela 1 minutinho, Caridá, por gentileza. Manda bala. Só dar alguns recados aqui bem rápidos. Antes da gente avançar nessas perguntas, tem coisas interessantes para eu dizer para vocês, pessoal. A primeira delas é que se vocês gostaram do evento e querem saber dos demais, façam parte da nossa comunidade no Meetup. Tem aqui o QR Code, aí vocês vão poder ficar sabendo dos novos eventos, vocês vão receber notificações. Então, acho que vale a pena para vocês entrarem aqui no grupo. E também vocês podem fazer comentários lá, que a gente vê e a gente responde também. Além disso, se vocês se interessaram pelo Itaú, pelas vagas, pelo que tem dentro do universo de dados no Itaú, o Itaú é hoje um dos maiores, se não for o maior, empresa que tem mais cientistas de dados no Brasil. Vem lá no nosso portal, está aqui o QR Code do nosso portal de vagas. A gente tem time de visão, time de áudio, time de texto, tem time para tudo quanto é área de ciência de dados, né? Tem de engenharia. Então, escaneie aqui o QR Code e fiquem por dentro das vagas que a gente tem dentro do banco. E, além disso, o Meetup não é a única iniciativa que o banco tem para compartilhar conhecimento com a comunidade de dados. A gente tem nosso portal do Medium, onde tem alguns artigos de computação quântica, tem de engenharia, tem de carreira também. Então, tem muita coisa legal lá. E, por fim, deixem um feedback de vocês. Esse feedback é importante para a gente melhorar o evento para vocês, para a gente sugerir novos temas. Muitos dos temas que a gente tem trazido agora foram sugestões de vocês. Então, é bem importante isso para a gente, pessoal. Então, eram esses os recados. Lembrando que essa apresentação está sendo gravada e a gente vai disponibilizar na nossa playlist no YouTube. Então, se vocês tiverem interesse em ver os últimos meetups, esse é o 11º, né? Então, a gente tem 10 meetups que está gravado. A playlist lá é Meetup Itaú Data Science. Só vocês digitarem isso no YouTube que vocês encontram a playlist lá com todos os meetups direitinho. Então, era esses os recados. Eu vou passar para você novamente, Kaique. Se quiser compartilhar a tela, pode ficar à vontade, querida. Beleza, valeu. Muito bom aí, pessoal. Aproveitem para seguir. Teve uma pessoa aqui que foi o Leonardo, cara. Obrigado aí, Leonardo, por ter compartilhado. Eu estava tentando lembrar o nome, é tanto nome. A Neuromind, cara. E aí eu peguei aqui, o Leonardo compartilhou aqui no chat. A Neuromind é uma empresa brasileira, talvez uma das mais reconhecidas nesse mundo, uma das pioneiras de disponibilizar um modelo em português, né? Então, por isso que é o Bertimbal, que eu tentei pegar lá, porque a Neuromind, ela tem aqui modelos disponíveis, mas para algumas tarefas, ó. Então, para fazer o NER, que é o reconhecimento de entidades, o STS e o RTE. Pelo que eu vi no repositório deles, não tem para question and answer. Então, eu tentei até chamar aqui, ó, tô tentando chamar esse modelo deles, da Neuromind, vamos ver se deploy, porque o anterior que eu peguei também deu um erro.
ele deu um erro de tamanho do modelo e de acesso. Então, eu estou tentando pegar esse para ver se eu consigo responder ali a pergunta da Sheila, só para a gente testar. Mas, enfim, dá para treinar em português, tem alguns modelos em português treinados. Se não funcionar aqui ao vivo, eu prometo fazer um exemplo e subir lá no meu GitHub, tá? Para vocês rodarem depois. Mas tem sim modelos em português e eu queria reforçar, cara. Bertinbal, da Neuromind, é uma empresa referência e vale a pena dar uma olhada no artigo deles, nos modelos aqui disponíveis, tá? Mas vamos lá, vamos continuar com as perguntas. Boa, né? Sensacional esse trabalho. Até o professor Rodrigo Fraceto, lá da Unicamp, está no meio desse Bertinbal. É super legal de ver pesquisa brasileira publicando resultados bem legais. E aí, levando um pouco o foco das perguntas para a parte de modelo, né? A gente tem uma aqui que pergunta se você conhece alguma lib que faça stemming de palavras em português. Stemming de palavras em português, tem duas que eu acho que são as mais usadas. Uma é a NLTK, e eu vou abrir aqui, vou pôr o link para vocês. E a outra é a Space, o SPA. Nunca sei o nome, mas é Space. Então, cadê aqui? Models, português, cadê? Japonês, português. Então, ela tem também aqui já modelos em português, faz Steam, lematização, as duas tem, tá, em português. Então, recomendo, as que eu mais conheço, assim, de cabeça, que são mais usadas, é a NLTK e a Spice ou Space. Acho que é Spice a forma correta de falar. Tem aqui a clássica pergunta, né, se os materiais eles vão ser disponibilizados. Já até adiantando aqui junto com Caridade, sim, nós vamos entrar em contato com vocês, nós vamos compartilhar aqui os materiais que o Caridade mostrou para a gente durante a apresentação. E aí uma outra pergunta que nós temos aqui é se os modelos da Hugging Face eles estão focados em processamento de linguagem natural ou se tem também para outras aplicações como processamento de imagens. Perfeito. Bom, só para reforçar a pergunta, Kaique, anterior, sim, vão estar todos disponibilizados, como o Kaique e o Lucas falou, depois vai um e-mail com tudo, mas já está no chat também, todos os links, tá? Então, o link do GitHub, que tem todos os códigos, o link do Google Drive, que tem os slides para você baixar, então já está aqui no chat também, do Question and Answer, mas depois vai ser reforçado para todo mundo que está participando. Respondendo a pergunta, a Hugging Faces, ela começou focada em processamento de texto, todas as tarefas relacionadas a texto, esse foi a base deles, eles têm crescido e agora eles estão avançando para áudio e imagens, tá? Então, se vocês olharem aqui em modelos, já tem modelos de classificação de imagem, por exemplo, 910 modelos de imagem, tá? Inclusive Microsoft, Google, NVIDIA e etc., e modelos de áudio, tá? Então, começou com texto e agora eles estão avançando para áudio e imagem também. Bom, e já encaminhando aqui para nossas últimas perguntas, né, a gente tem a pergunta do Henrique Werneck, que está perguntando se é possível que um modelo faça 2 tasks por vez, né? E aí ele coloca uma outra pergunta em cima, né? É possível utilizar esses modelos de forma local? Sim. Vou responder de trás para frente. É possível usar de forma local? Sim. Você pode fazer o download, tá, desse modelo que está aqui. Na verdade, o que eu fiz? Eu fiz o download, mas no meu repositório, na minha conta da AWS. Você pode fazer o download na sua máquina local, tá? Ou na sua conta da AWS, ou qualquer outra conta de cloud, ou na sua máquina local. Então, sim, é possível usar local. A primeira pergunta é se o modelo pode ser treinado para mais de uma tarefa. Eu vou tentar responder de uma maneira... Por exemplo, eu posso ter o modelo, um BERT, pegando aqui o BERT como exemplo, tá? Ou para classificar sentimento e um BERT para fazer question answer. Então, a base, a teoria, o modelo, a arquitetura, o algoritmo aqui é o mesmo, que foi um pouco do exemplo que a gente usou. Olha,
é que aqui eu mudei já, mas eu peguei o mesmo BERT para fazer inferência de question and answer, que foi o primeiro teste que a gente fez aqui em inglês, e o segundo modelo, também o BERT, o mesmo modelo lá disponível, lá, o de Stilbert, o mesmo modelo, mas com fine tuning para outra tarefa. Então, a primeira pergunta é, sim, você pode treinar o mesmo algoritmo, vamos chamar de algoritmo para não confundir, para duas tarefas diferentes. Você pode especializar ele. Agora, pegar o mesmo, tem um modelo lá que eu estou chamando, o meu modelo que eu estou chamando na inferência, que resolve mais de um problema sem eu especializar um para várias coisas, até onde eu sei não dá. Né? Você tem que especializar para tarefas específicas. Ele não vai funcionar bem, né? Porque você vai fazer fine tuning, ele pode até ser um pouco mais genérico, mas ele não vai funcionar bem. Por isso que é importante especializar para uma tarefa. Eles são tarefas diferentes. E tem uma pergunta aqui um pouco mais ousada, né? Como é que eu posso subir um modelo que eu treinar, né, na Hugging Face? Pode também. É ousado e muito boa, assim. Pode também. Você pode vir aqui, você cria uma conta na Hugging Face, por exemplo, eu tenho uma conta, mas eu não tenho, estou logado na minha conta, vou vir aqui em New Model, aí eu vou colocar quem é o dono, qual que é o nome do meu modelo, qual o tipo da licença que eu tô liberando, se é open source, tem vários tipos de licença, se esse modelo vai ficar público ou privado, e pronto. E aí eu vou criar um modelo e vou fazer um upload dele, tá? Então, sim, qualquer pessoa ou qualquer empresa pode disponibilizar modelos aqui na Hugging Face, tá? Inclusive, esse é uma das coisas desse segundo exemplo, né? Você pode pegar o modelo, retreinar e usar, e esse retreino você pode subir ele também e deixar disponível. O seu fine tuning que você criou, você não precisa criar do zero para colocar, você pode criar um do zero e colocar lá, ou aquele que você pegou, retreinou, você pode disponibilizar lá também na Hugging Face de forma gratuita ou privada, tá? Só para pessoas que você, do sua empresa ou do seu time, quiser usar, tá? Sensacional. Acho que a gente conseguiu direcionar a maior parte das perguntas que a gente tem aqui no chat, Caridade. Pessoal, a gente pode compartilhar aqui com o nosso palestrante as perguntas que porventura a gente não tenha atingido, mas em boa parte nós batemos em todos os temas que nós exploramos. Já agradeço de antemão e passo a palavra aqui para o Lucas. Opa, pô, muito legal a interação de todos vocês. Gostaria então de agradecer inicialmente a todos vocês que estavam aqui presentes. Foi muito legal a interação, muita gente perguntou bastante coisa, saiu bem feliz com isso. E também agradecer ao Caridá pela apresentação. Eu mesmo aprendi muito hoje, espero que todos também aprenderam. Era um tema novo, assim, a AWS. Eu mesmo conheci a mexer tem pouco tempo, né? Então gostei bastante da apresentação. Então, agradecer a audiência de todos. Mês que vem tem de novo, mais uma vez vai ser no final, na última semana do mês, a gente vai ter o Meetup. Então, agradecer a todos vocês. Lembrando que a gente vai estar gravado, a gente vai disponibilizar isso na playlist nosso no YouTube. E também a gente vai mandar um e-mail de follow-up com todas as informações que o Caridá achar válido compartilhar com vocês. E além disso, respondam o questionário. Eu vou mandar o link do questionário para vocês no e-mail. É importante para a gente direcionar conteúdo melhor para vocês. Então, gostaria de fazer o encerramento dessa 11ª edição do Meetup. Obrigadão, Caridá. Obrigadão, Kaique. Até a próxima, então, galera.